Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos fazer um podcast e eu tenho a participação da Delíria. Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um podcast. E hoje vamos trazer um assunto que a galera curte bastante, que é sobre impressão energética, que não é nada de tão absurdo e que todo mundo consegue perceber esse tipo de coisa, só que normalmente elas acreditam que é algo normal, mas tem um pezinho no ocultismo que a gente sempre fala muito. O que é a energia em si? Teoricamente, a gente pode dizer que todas as pessoas, elas têm uma vibração energética única e própria. Por isso que a gente chama de impressão energética. E todo bicho, entidade, santo, qualquer coisa que vocês encontrem, anjo, jin, elemental e etc., eles também vão ter a sua própria impressão energética. E essas impressões energéticas, elas vão trazer algumas características que são próprias da pessoa. Então, o que rola? Quando a gente está falando de energia em si, vibração, a gente também está falando de como essa pessoa vai emanar essa energia ao redor dela. Já ouviu falar aquela clássica frase de o santo não bate? A Rafa, que é mais ligada ao meio, exatamente, afro, esse lance de santo não bate, ela meio que já deve conhecer bastante, né? Não é exatamente só isso, na verdade. Você utiliza essa expressão para falar, tipo, que alguma coisa ali não deu certo. E quando a gente fala de pressão energética, é muito importante a gente salientar aqui que não é aquela coisa de os opostos se atraem. Na verdade, eles se repelem bastante. Aqui a gente está falando sobre atrair algo que você emana. Então, normalmente, quando a gente está falando santo não bate, é tipo, você identifica algo que te repele imediatamente, é como um imã. Polaridades diferentes, então se repele. E o que acontece? As pessoas, elas emanam essa vibração delas. Eu, como um ocultista que tem um sério problema com meu nariz, que é absurdamente sensível, eu chamo de cheiro. Para mim, cada coisa espiritual tem um cheiro diferente. E eu achava que isso era doideira minha, até que um amigo meu, que era do ninjutsu e o caralho 4, eles acreditavam que o cheiro e o gosto, na verdade, eram manifestações de vibrações energéticas. Então, quando você sentia um gosto estranho na boca quando chegava perto de alguém, ou quando você sentia um cheiro estranho quando chegava em algum lugar e etc., era porque você estava sofrendo, no caso, ou melhor, percebendo uma vibração energética que não batia com a sua. Que, inclusive, já que a Rafa tá aqui, eu posso falar bastante disso. O lance das pessoas falarem, nossa, eu tô sentindo um cheiro de charuto, eu tô sentindo um cheiro de cachaça perto, sacou? E isso seria uma espécie de detector de que algum tipo de vibração energética de determinado tipo de entidade está próxima. E o que você fala um pouquinho sobre isso aí, Rafa? Na verdade, é bem assim mesmo. Para quem cultua Exu, para quem cultua Pombagira, Preto Velho, a gente está falando, por exemplo, de Herê também. Estamos aqui falando de seres da Umbanda que são assim, tocando em Umbanda. Sim, existem essas manifestações, assim, tipo, é cheiro de cigarro vindo do nada, é cheiro de perfume barato, cheiro de bebida. É um som que você escuta e não percebe. Tipo, meu Deus, eu tô ouvindo uma gargalhada. Eu tenho certeza que eu ouvi. Gargalhada. Sabe, existem essas manifestações que são quase que sinestésicas. E elas atingem uma área.
Não se trata apenas de uma pessoa. Na maioria das vezes, essa coisa ela é percebida por todo mundo que tá aqui ali do lado. Tipo, você tá Exatamente. sentindo isso? E rola bastante disso, de as pessoas entrarem num determinado ambiente. E eu falo de cheiro, bastante de cheiro e de gosto, porque é a minha afinidade, mas a gente também tem o tato e a audição, e em alguns casos até a visão no meio disso. Então, aquela sensação que você tem onde você entra em determinado lugar e você sente um frio, mesmo que esteja um calor de 40 graus do Rio de Janeiro, mas você entra num lugar e você sente um frio. Na verdade, isso é a expansão de uma determinada impressão energética de determinado bicho ou de determinada coisa que está ali. Sacou? Sim, eu tenho uma determinada situação, né? A gente estava falando agora há pouco sobre, por exemplo, você adoecer por causa de influência de energias externas. Eu sei que em várias pessoas, em vários ambientes de trabalho, pessoas relatam serem tão tóxicos que elas não param de adoecer. E assim, são gripes recorrentes, são infecções recorrentes, é a mesma coisa que não para de aparecer. Então, assim, você vê como um ambiente, como alguém ali infiltrado no meio de um monte de gente trabalhando pode ser tão tóxica que adoece um grupo. E é onde a gente entra na questão da expansão energética que cada pessoa tem. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que um ser humano ele tem lá a sua vibração e etc., e isso só vai afetar ela, a gente tem naturalmente uma habilidade de poder expandir a nossa impressão energética. Obviamente a gente vê que no hinduísmo, com os mantras, com todas as práticas, a gente tenta expandir de forma artificial a nossa vibração energética, certo? Normalmente para limpar um ambiente, normalmente para tornar um ambiente um lugar nosso, certo? E é aquele lance de tipo, eu fui na casa de tal pessoa, nossa, a casa dela meio que me lembrava ela. Toda vez que eu entrava lá, mesmo que ela não estivesse ali, eu sentia como se a pessoa estivesse ali. Que é inclusive uma coisa que acontece com os fantasmas, né? Que seria uma pessoa que ficou presa lá e continuou expandindo a energia dela. Mas isso daí já é assunto para outro podcast. Não, então, a gente tem ideias, por exemplo, de impregnar objetos com energia. Eu gosto muito de utilizar objetos que pertenceram à minha mãe, especialmente joias. E sim, tem a energia dela, tem algo ali. Que é a impressão energética que ela deixou naquele objeto. Mas então, Gigin, quer dizer que eu posso deixar um pedaço da minha energia naquele objeto? Isso é uma coisa que não é verdade. O que você faz, na verdade, é alterar a vibração de um determinado objeto. Por quê? Objetos inanimados, vamos colocar assim, eles não podem gerar a própria energia deles. Eles não são vivos. Só quem gera energia são pessoas, espíritos e tal, e o caralho é 4, que estão vivos, eles existem, certo? Então, quando você pega um objeto e você transforma ele num objeto mágico, é porque você pegou e mudou a vibração daquele objeto para que aquele objeto vibrasse no mesmo ritmo que você estava querendo que ele vibrasse. E é onde a gente entra na questão dos objetos amaldiçoados e nos objetos sagrados, certo? Quando a gente tem, por exemplo, os relicários de tantas coisas dos santos e etc., que são absurdamente caros, são por quê? Porque pessoas que teoricamente são consideradas santas modificaram tanto a vibração daquele objeto que transformaram aquilo num objeto sagrado. E as pessoas querem saber como era aquela vibração, já que o santo já foi pro saco. Isso é tão antigo quanto aquelas histórias de, na época do descobrimento, as pessoas estavam vendendo lascas da cruz. Prego da cruz. Isso! E em alguns casos, pequenos pedaços de ossos de determinados santos. Sim.
Então, o que acontece? Essa impressão energética, ela existe em cada ser humano e normalmente ele não liga para isso. Todo mundo tem uma vibração energética, mas a gente está acostumado a viver o nosso dia a dia normal. Mas a gente sabe que a gente pode impregnar um local, um objeto e até outras pessoas com a nossa energia. E essa é uma questão interessante, porque aí a gente já entra no âmbito ocultista. Ou seja, são pessoas utilizando disso, saber disso, dessa vibração, para mudar a realidade ao redor delas, saca? E inclusive, o que acontece bastante, como a Rafa tá aqui, né? A gente vê muito isso com os objetos sagrados que acontecem dentro da religião afro, vamos botar assim. Sim, também. Cada coisa tem uma determinada finalidade. Determinados números correspondem a determinados orixás. E sim, é como se a entidade começasse a te cercar bem antes do rito começar, mas lá na fase preparatória de você comprar aquelas coisas. Parece uma pressão psicológica com aquele cheiro pairando, como você diz. Que, inclusive, algumas pessoas acreditam que quando você está dentro do útero da sua mãe, durante alguns meses você tem um anjo, que é a tal do anjo guardião, que ele ficaria ali olhando por você e impregnando você, né, com a energia dele, que seria uma energia pura e vinda de Deus. E por isso que todo mundo fala que nenéns não têm pecados, nenéns não têm maldade. Porque eles estariam impregnados com a energia do anjo deles. Isso seria mais parte da vontade, porque o inferno de Dante ele reserva um lugar só para bebês não batizados. Os nenéns não batizados seriam exatamente esses que não tiveram acesso ao anjo, saca? Ou que negaram, né, na verdade. Só que isso daí é toda uma questão de religião. Bem legal. A gente sabe que o batismo em si é tipo Sim. um carimbo de eu vou pagar imposto para a igreja, né? A gente sabe. Sim. Então, mas que na verdade o óleo que você usa para ungir você, todos os incensos que são utilizados nos rituais, não só na Igreja Católica, mas em todos os outros cultos, né, que você utiliza os incensos, você utiliza as vibrações, são para gerar uma impressão energética para que as pessoas todas fiquem naquela vibração, para que então elas consigam encontrar ou alcançar o meio que elas querem. Sim, de fato, a gente estava falando sobre... Aliás, eu falei no podcast sobre consagração de objetos. O objeto ele é consagrado a determinado deus, esfera, ou seja lá o que for, exatamente para obter a impressão energética daquilo, ou do que o universo move, representando aquilo, tipo, seja força da natureza, como eu acredito que os orixás são. E é uma questão que é interessante, falando já no nosso meio ocultista, porque a gente tem a busca pela impressão energética, principalmente dos elementos, né? A gente tenta sempre buscar a impressão do fogo, da água, da terra, do ar, Capitão Planeta e por aí vai, saca? Por Sim. quê? Porque a gente quer manter uma espécie de equilíbrio dentro do que a gente vai fazer, e isso acontece bastante em rituais. Se você vai fazer uma determinada evocação para determinado bicho, que por exemplo é do elemento fogo, todas as pessoas que estão naquele ritual, e como eu falo, por exemplo, o sistema da Goetia, que você tem 9 pessoas fazendo o ritual, todas elas têm que vibrar naquele elemento para conseguir atrair determinado bicho. É mais ou menos como, tipo, mano, se você quer pegar peixe, você tem que procurar dentro d'água, sacou? Então, se você quer procurar um bicho do fogo, você tem que vibrar no fogo, você tem que entrar no fogo para poder chamar a atenção daquele bicho. E isso é uma questão interessante, porque fazer com que várias pessoas consigam vibrar na mesma frequência é a ritualística que a gente tanto fala. Que é uma coisa que, inclusive, nas religiões afro, eles atingem isso utilizando o meu maravilhoso tambor.
Assim, Fala na um pouquinho verdade, desse o lance atabaque, de como as pessoas conseguem atingir essa vibração utilizando aqueles batuques maravilhosos que através só do a som, macumba pode dar pra gente. bem, o que guia uma gira é o atabaque. E ao contrário do que as pessoas pensam, os atabaques, eles são, como eu posso dizer? Eles são uma espécie que existe apenas ali dentro do terreiro, ou seja, o tambor, né, ele come, né, a gente chama eles de atabaques. São 3 atabaques, cada um recebe um nome. Eles comem, ou seja, existe matança para eles. Aquele couro que cobre em cima deles, ele é de uma matança que foi feita dentro da casa. Se um atabaque cai no chão, tem que se matar para o atabaque. Então, o atabaque, ele é uma força. Ele é alimentado. E a gente sabe que ondas sonoras, elas provocam alterações. A gente tem, por exemplo, aqui o experimento da iDozer, onde as pessoas ficavam ouvindo sons diferentes porque eles mudavam sua frequência cerebral, proporcionando determinados estados, provocando determinados estados no seu corpo. Como, por exemplo, a gente tem pessoas que gostam de ouvir música eletrônica, no caso, assim, determinadas batidas aceleram seus batimentos cardíacos, determinadas batidas elas vão desacelerar, e o atabaque ele provoca exatamente isso. Mas a destinação é o transe mediúnico. Exatamente. Então, E é interessante isso, a questão de que já nos cultos afro, há muito tempo atrás, o nego sabia que a vibração sonora ia fazer com que as pessoas entrassem nesse transe mediúnico. E a gente teve esse projeto, como você citou, da Sônia, que era o iDozer, saca? Que era do projeto SPER, que era um projeto da Sony de tentar encontrar pessoas que tivessem poderes paranormais e o caralho 4. Depois procurem, é engraçado, saca? No Japão eles se amarram nessa merda. Eles chamam até de SPER qualquer pessoa que tem superpoderes. E aí você entende que é uma coisa que já estava, que é uma coisa tribal, saca? É uma coisa do ser humano, que ele aprendeu, saca? A utilizar, principalmente em rituais para as suas deidades e o caralho 4. E que a ciência também tá correndo atrás agora, porque provou que realmente funciona, que realmente acontece, né? Sim, muita gente utiliza de meditação guiada. Utilizam determinados sons da natureza que ocorrem apenas à noite. Como, por exemplo, som de cigarras, grilos. São coisas que ocorrem mais comumente à noite. Por quê? Porque te lembra que seu círculo circadiano começa à noite e ali você começa a produzir melatonina para você dormir. Seu inconsciente funciona a favor daquilo. Exatamente, entendeu? Tipo, o nosso corpo é uma ferramenta, entendeu? De fato. Se a gente for levar em consideração a magia em si, o corpo é uma ferramenta. Eu sempre falo isso quando eu cito a questão dos oráculos aqui, e eu falo que, tipo, o tarô, o baralho, a runa, são ferramentas. E quando a gente está falando de magia no geral, o corpo é uma ferramenta e ela tem que ser manipulada. E mudar a vibração do corpo, saca? É uma forma de você lidar com essa ferramenta. Mas, galera, já estamos batendo os nossos 20 minutos aqui, certo? Esse é uma simples introdução sobre impressão energética. E vocês já perceberam que isso vai dar pano para manga para uma porrada de assuntos, né? Então, eu agradeço a todos vocês que ouviram até aqui. E sim, a gente não vai fazer algo tão longo. Eu agradeço a Rafa. Então, por favor, Rafa, dê aí sua despedida pra galera e já diz que vai voltar. Galera, valeu. E, sério, curtam nosso material, se inscrevam,
Vamos fazer isso crescer, vamos espalhar conhecimento, sugiram temas, aparece aí no Facebook, sugere alguma coisa. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Lembrando que agora a gente também tá no YouTube, e então deixa o like, compartilha e se puder se inscreve aqui no canal. Não vai rolar propaganda no nosso canal, não estamos aqui para isso, mas a gente tem o nosso Apoia-se, então se você gosta muito do nosso material e quer que a gente continue produzindo, entra lá no nosso Apoia-se. Cara, tu pode entrar com R$2, tipo, não compra nem um maço de cigarro isso, então... Já sabe, estamos aqui no imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos em tudo que é lugar. Então, muito obrigado por vocês estarem até aqui e fortuna!